Luciane Ribeiro e Gustavo Vaz, ambos co-heads do Partnership Office do BTG. BTG vocês conhecem, né? Algumas informações preliminares para nos situar aqui. Existe há 42 anos e o programa de partnership deles há igual tempo. São mais de 400 sócios, mais de 400 acionistas nesse programa e, um ponto que vai deixar a Brenda Quadros muito feliz, 0 litígios até o momento. 0 litígios, não é verdade? Verdade. Que coisa linda. Para que nós possamos fazer essa introdução de maneira bem ambientada, por favor, Luciane, nos conta um pouquinho o que você faz, qual foi sua história dentro do BTG, até a cadeira que você ocupa hoje, e depois, Gustavo, a sua vez. Tá bom, com muito prazer. Jonathan, queria agradecer o convite. Em nome do BTG, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui nesse evento maravilhoso. A gente está super feliz de estar aqui, super entusiasmado. Eu vou contar um pouquinho a minha história, mas depois vou passar rapidamente para o que interessa, que eu acho que é a curiosidade de saber muitas coisas aí do nosso partnership. Eu entrei no banco em 93, então esse ano eu estou fazendo 32 anos de banco, né? E sou carioca, formação, eu sou contadora, fiz uma pós-graduação em finanças e conheci o Pactual na época, porque, enfim, a gente não tinha todo esse acesso aí de abre o celular, vamos ver o que é, isso não existia. E eu trabalhava no Banco Real, que é um banco de varejo, e os funcionários do Pactual abriram conta nesse banco para, enfim, receber o seu salário, etc. E eu logo ouvi a história do banco e uma das coisas que me chamou mais atenção foi realmente ver a capacidade das pessoas se desenvolverem, criarem patrimônio, enfim, desenvolverem suas carreiras. E acabei sendo convidada para ir para o Pactual. Na época, eu entrei como estagiária. Eu já tinha uma carreira no Banco Real, já tinha crescido um pouco no banco, mas... Você entrou como estagiária? Entrei. Que bacana. E eu resolvi apostar, né? Não sabia muito no que eu estava apostando, mas hoje eu olho para trás e acho que eu fiz a escolha certa, né? Com certeza, não há dúvidas. E a minha carreira no início foi na área financeira, eu entrei na contabilidade, logo depois eu me mudei para uma área que olhava os resultados gerenciais do banco, fiquei 15 anos mais ou menos nessa área, e apesar do Pactual ser um partnership desde a sua fundação, como o Jonathan também falou, né, há 42 anos, essa área ela existia de uma forma descentralizada no banco, né? Então, um pouco o jurídico fazia, um pouco a área financeira, um pouco o RH. E à medida que a gente cresceu, né, e quando o BTG, talvez alguns aqui conheçam a história do banco, mas nós fomos Pactual até 2006, eu me tornei sócia em 2005, em 2006 nós vendemos o banco para o UBS. E nesse pequeno tempo nós deixamos de ser um partnership, porque nós ficamos ligados a esse banco suíço, mas logo depois o André Esteves e um grupo de sócios que tinham montado a BTG se juntaram para recomprar o banco. Nesse momento a gente já enxergava esse crescimento, né, muito grande que a gente buscou e alcançou. E por isso a gente enxergou que a gente precisava de uma área centralizada para tomar conta dos sócios e deixar com que eles pudessem tomar conta do seu negócio sem ter nenhuma preocupação. Essa área foi criada, então, um pouquinho depois, né? A nossa área é relativamente nova no banco, mas eu diria que a gente já fez muita coisa desde esse momento. E aí eu me mudei para essa área e me juntei ao Gustavo com essa missão. Ele vai poder contar um pouquinho a história dele. Vai lá, Gustavo. Uma característica do Gustavo, eu fiz esse trabalho, eu entrei no LinkedIn do Gustavo, e ele é quase que ele é o co-founder, talvez, o co-head do Partnership Office. Tem 14 anos, não é verdade? 16, errei por 2. Vai lá, conta a sua história pra gente, por favor. Jonathan, antes de tudo, agradeço o convite em nome do BTG também, do BTG Pactual. É um prazer enorme ter a possibilidade de contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do banco, um pouquinho do Partnership Office. Antes de eu entrar aqui nos detalhes de como eu entrei no banco,
eu acho que todo mundo tem uma história mais ou menos parecida. Então, vocês vão perceber que, por muitas vezes, a minha história vai ser se cruzar com a história da Lu aqui, porque quando você decide trabalhar no BTG Pactual, é uma decisão de vida, né? Não é só uma decisão profissional, mas ela acaba se tornando uma decisão pessoal, dado a intensidade e a dedicação que a gente tem para com o nosso trabalho, para com os nossos acionistas, para com os nossos clientes. A minha história é parecida. Eu sou formado em administração. Eu entrei no banco em 2009. Nesse período que o banco, logo depois que o banco tinha sido vendido para o UBS e foi criado o UBS Pactual, o Esteves, ele sai com um pequeno grupo de sócios do então UBS Pactual e funda a BTG. E é nesse momento que eu ingresso na companhia. A BTG, para que vocês entendam melhor, era uma gestora, uma boutique, no qual fazia-se a gestão do patrimônio proprietário dos principais sócios do banco. E é bem interessante porque eu acho que vários sócios do banco, colaboradores do banco, ingressaram no banco dessa forma. Eu tinha um amigo que ele trabalhava no então Lehman Brothers, e na crise de 2008 o Lehman Brothers acabou quebrando, e alguns funcionários do Lehman Brothers Brasil foram absorvidos pelo então BTG, né? Não era BTG Pactual naquela época. E esse amigo meu, a gente se formou junto, a gente fez faculdade junto. Ele me ligou e perguntou se eu tinha interesse de conhecer o mercado financeiro, se eu tinha interesse de trabalhar no banco, na BTG no caso. E eu então trabalhava no mercado automobilístico, não tinha muito a ver com banco, né? Não tinha, apesar de trabalhar na área de finanças, né, formado em administração, não tinha nenhuma correlação com o mercado financeiro. E eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista, foi uma bateria de entrevistas. A gente faz isso até hoje, né? Todo sócio, colaborador conversa com os candidatos, são inúmeras entrevistas. E no final dessa bateria, eu acabei recebendo a boa notícia de que eu tinha sido aprovado. E eu me recordo como fosse hoje, mas eu fui aprovado, mas como é que funciona esse negócio? Eu preciso de alguns dias, né, para poder me desligar do emprego anterior. Quanto que eu vou ganhar? Eu nem sabia o salário, eles não tinham me falado. E aí eles, é pegar ou largar, você tem que aceitar, tem que tomar a decisão agora. Aí eu falei, mas pelo amor de Deus, me falem quanto que eu vou ganhar, porque eu estava prestes a casar, né? Então estava com dívida de casamento na época. E aí falaram o salário, era um salário menor do que eu tinha. E para variar, né? Acho que isso acontece muito. O meu foi a mesma coisa. Olha aí. E eu falei, nossa, mas como é que eu faço? E aí, o que foi dito para mim, né? Isso faz parte da nossa cultura até hoje. Aqui, o quanto você vai ganhar vai depender única e exclusivamente da sua entrega. Então, é a meritocracia pura no nosso dia a dia. E aí eu tomei a decisão de aceitar o convite, porque o bônus, né, que é a nossa remuneração variável, foi passado que podia ser 0, 5, 10, 20, 30, 100 vezes. Então eu acabei tomando a decisão com um frio na barriga muito grande, e eu tenho certeza que eu tomei a melhor decisão, hoje eu posso falar pessoal, mas na época profissional da minha vida. Fantástico. Fantástico, muito bom. E aí a gente, o partnership não existia, né? O partnership office não existia nessa época, né? Havia um certo grau de informalidade, e a nossa missão foi construir tudo que a gente construiu. E acima de tudo hoje, né, Jonathan, a gente falou aquele dia, né? Qual que é o nosso principal objetivo como área, mais do que falar de contrato, falar de dividendos, falar de remuneração, ter uma boa comunicação para com os participantes, para com a nossa comunidade, os nossos clientes e os nossos parceiros. Duas histórias inspiradoras. O assunto que está sendo tratado aqui é um assunto que muda a vida positivamente. Todo mundo que se aplica ao partnership tem um foco único. Se eu bem me lembro, alguns dos princípios do BTG são foco no cliente, foco excessivo em reduzir custos, na verdade, e
Eu lembro desses dois, eu sei que existe mais um, que eventualmente a gente pode citar aqui no decorrer da nossa entrevista. E a minha segunda pergunta, na verdade, ela vai dizer o seguinte: como que um estagiário ele pode entrar como estagiário e se tornar partner? Quais são, se tornar sócio, né? Quais são os critérios avaliados? Quais são os marcos que o BTG avalia nessa jornada? Que é visto, que é analisado? Por favor, nos contem. Vou responder essa aqui, que eu vivi isso, né? Acreditei, né? Quando eu já era funcionária do Banco Real e aceitei entrar no Pactual como estagiária, ganhando menos, porque realmente eu percebi que tinha essa possibilidade. E como é que a gente faz isso, né? Qualquer um que entra no banco, seja um estagiário, um analista, ele tem a possibilidade de se tornar sócio. E como é que ele faz? Todo ano a gente faz avaliações, né? A gente avalia como é que foi o ano da pessoa. A pessoa vai evoluindo na carreira. A gente não tem um plano de carreiras vinculado com o tempo. 2 anos você vira isso, 3 anos você vira aquilo. Não é assim. A gente pode andar mais rápido ou mais lentamente, né? E os que andam mais lentamente também têm que ter coragem para aguentar o processo e resiliência, principalmente. Mas a entrega tem que ser resultados consistentes, cabeça de dono, resiliência, visão de longo prazo, compromisso com os objetivos de longo prazo do banco, compromisso com as suas metas de curto prazo, compromisso com os clientes. Enfim, é bastante entrega, mas eu diria que com a meritocracia que a gente tem no banco, a gente consegue avaliar isso muito bem, né? Você explicou, somos 400 sócios hoje. A gente consistentemente faz sócios todos os anos, às vezes mais sócios, às vezes menos, mas a gente entende que é isso que move a empresa e que nos faz ser respeitados no mercado. Essa avaliação, ela é feita por um grupo específico? Como é que é o mecanismo de avaliação do entrei estagiário, quero me tornar partner, passei alguns anos dentro do BTG com excelentes resultados? O nosso processo de avaliação, a gente tem um processo de avaliação que vai também derivar nos bônus, né, no pagamento de bônus, e esse processo é bem abrangente. Você tem uma avaliação 360, então você pode ser avaliado por subordinados, por pares, por superiores. A gente tem um processo de avaliação livre, então qualquer um pode avaliar qualquer um na empresa. Hoje, numa empresa muito grande, a gente tem algumas regras de quantidade, né? Senão a gente vai fazer um book enorme de avaliação. Mas então tem todo esse processo. Tem as metas que são definidas no início do ano e com base nessas metas a gente tem essa avaliação, mas além das metas objetivas, a gente avalia esses princípios, né? Visão de longo prazo, vontade de ser sócio, diversos outros fatores mais subjetivos que a gente leva em consideração também. E eu acho também que tem muito uma relação com o bônus, mas com a sociedade também, através desse processo de avaliação. É claro que para você se tornar sócio, a gente não vai levar em consideração só a meta do ano, né? Tem que ser uma entrega mais longa e consistente do processo. Fantástico. Nós vamos voltar no bônus posteriormente, nesse tipo de remuneração, que é o que interessa a todo mundo aqui também. E eu quero perguntar como é que o BTG e os partners, os acionistas, todo mundo que trabalha lá, mas especialmente na visão de vocês, como o BTG equilibra essa necessidade de resultado de curto prazo com o resultado de longo prazo, né? Porque às vezes parece um binômio, né? Parece uma coisa que anda para um lado e anda para o outro. Eu preciso fazer resultado no curto prazo e eu também preciso fazer resultado no longo prazo. Eu não posso queimar o curto prazo em detrimento do longo prazo, não é? Tem algum exemplo para citar? Como é que vocês analisam isso lá no BTG? Olha, Jonathan, eu diria para você que esse pensamento de longo prazo, que é um dos nossos principais pilares, é o que mais me cativa e me motiva no nosso modelo. A gente sempre fala lá que é super importante a gente ter os corredores de 100 metros, mas a gente gosta mesmo do maratonista, que tem aquela cabeça de longo prazo, né, que acredita no modelo.
E é muito gratificante quando nas bancas de entrevistas para estágio, para os nossos programas, as pessoas perguntam para a gente como eu posso me tornar sócio dessa companhia. Isso dá um orgulho enorme, né? Então é um modelo que eu diria para vocês é muito distinto. Eu acho que somos únicos não só aqui no Brasil, mas globalmente falando. E quando você entra no banco como estagiário, começa a se desenvolver, começa a ter uma boa performance, vai crescendo de cargo e vai chegar um determinado momento que você vai ser convidado para ingressar na partnership por boas entregas. Então, a resiliência, ela está muito intrínseca dentro do nosso modelo. O acreditar, o buscar. Então, a gente acredita muito nisso. E um exemplo muito, muito interessante e que a gente vivencia hoje em dia é que lá no nosso partnership a gente tem duas formas de ter uma percepção de riqueza, né? A primeira é muito óbvia, que é salário, bônus, que é remuneração variável. E a segunda forma é a partnership, o patrimônio que a gente vai acumular sendo um participante da sociedade. E eu tenho certeza que por muitas vezes, se você fizer uma pergunta para um participante do modelo, se ele prefere trocar bônus por ação, eu tenho certeza que eles vão trocar bônus por ação. E ação é longo prazo, ação é ser dono do negócio. Fantástico. Pensando em ações, eu gostaria de entender, e para o nosso público pudesse entender também, todo mundo que está nos assistindo agora e vai nos assistir posteriormente, como é que funciona a alavancagem do sócio? Bom, me tornei sócio. Trilhei o caminho, tive boas entregas, tive visão de longo prazo, como nós já vimos aqui, me tornei sócio. Como esse sócio ele consegue executar uma boa alavancagem dentro do programa de partnership? Como é que funciona essa concessão de ações? Como esse mecanismo ele é bem estruturado dentro do BTG, dentro do programa de vocês? Vou responder essa aqui. Então, a gente costuma dizer, também é uma metáfora, né, que a sociedade é uma sociedade de pessoas e não de dinheiro. Né? Então, você é convidado, você não necessariamente precisa ter dinheiro para comprar as ações, e o seu primeiro direito como sócio é o direito à alavancagem. Né? Então, é uma das regras do nosso partnership, a gente fornece essa alavancagem para o sócio comprar as ações do banco. E aí, vinculado ao compromisso de longo prazo, vem a necessidade que esse sócio tem de repagar essa dívida ao longo do tempo. Então, enquanto o sócio tiver uma alavancagem, enquanto ele tiver essa dívida, ele tem um compromisso de qualquer dividendo que ele receba e uma determinada parcela do bônus que a gente define, ele precisa repagar essa dívida. Né? Alinhado com a cabeça de um empresário. Né? Se você abrir qualquer empresa, você sabe que você não pode ficar tirando dinheiro da empresa enquanto você quer que ela cresça, enquanto você quer investir e fazer com que seus negócios prosperem. Então, todo ano o sócio tem esse compromisso de ir repagando essa dívida. Se eu entendi bem, o banco, quando eu estou... Tem que ter algum marco temporal? Eu posso entrar no BTG 12 meses? Essa dívida é uma dívida super longa. Então, eu digo, para estar habilitado a se tornar partner. Não tem um marco temporal. Não tem um marco temporal. Tem o mérito. Tem o mérito. Então, tive mérito, me tornei apto a me tornar partner, o banco me empresta dinheiro para que eu possa pagar o volume de ações que eu recebi naquele momento. Exatamente. Seria assim que funciona? Sim. Objetivamente? Objetivamente. E você pode comprar ações todo ano, você é elegível a comprar, né? Não é uma decisão sua, você precisa ser sempre convidado, mas todo ano, se você receber o convite, seria uma pessoa muito feliz se pudesse comprar todos os anos, você pode receber um novo empréstimo para aquela nova aquisição de ação. Nossa, que bacana. Então, um estagiário, ele poderia se tornar partner, receber um empréstimo para comprar uma volumetria de ações e, enquanto partner, receber mais aportes para comprar mais ações e assim apostar cada vez mais no longo prazo. A gente tem uma trilha, né? Não é, o estagiário, normalmente, ele não vai virar sócio direto, mas é isso. Ele chega lá, né? Tem o meu exemplo, tem o exemplo do CEO Roberto Salute, que também entrou como estagiário. Então, é isso, né? Tem uma trilha, mas, como eu falei, não tem um determinado período de tempo que você tem que permanecer
em cada função, em cada cargo, até chegar sócio, né? Tem normalmente 1, 2 anos, às vezes mais, às vezes 3, 4, mas qualquer um tem essa elegibilidade. Fantástico. Gustavo? Esse processo, só complementando aqui nessa dobradinha que a gente está aqui, ele é super interessante porque ele acontece todos os anos no final do ano. E o interessante é que ninguém tem um lugar garantido ou um lugar cativo dentro do partnership. O que isso significa dizer? Que a gente tem esse pool de sócios, essas 400 pessoas aproximadamente, pouco mais, e se você não continuar entregando um bom trabalho, performando, ser bem avaliado, ser um embaixador do banco, em algum momento você pode ser convidado a vender parte das suas ações. Tá? Então, a meritocracia ela acontece todos os anos, de fato, para que você tenha uma continuidade e uma vida longa dentro do modelo. Então, anualmente, como é que acontece essa cerimônia? Como é que eu sei, entrei como estagiário, cresci, virei coordenador, gerente, passei por vários cargos, gerei muito valor. Como eu sei, dentro do BTG, que eu me tornei, estou apto a me tornar partner? Eu venho para uma assembleia como essa aqui e sou anunciado num palco, ou eu recebo uma carta, ou o Salute vai lá e me chama para uma sala para conversar. Você recebe a notícia do seu líder na empresa, né? É um processo que nasce na indicação do seu líder para um comitê que faz essa avaliação todo ano, um comitê bem pequeno. Mas a indicação vem do seu líder, né? Do seu superior imediato, digamos assim. O líder faz a indicação para o comitê avalia, informa o líder e o líder informa o liderado. O líder defende o seu nome, né? Então, a gente tinha uma relação aí, hoje nós somos co-heads mesmo, mas eu indiquei o Gustavo para a sociedade e eu fui lá defender o nome dele, né? Eu já era sócia e eu não participava desse comitê e fui lá defender porque eu achava que o Gustavo merecia fazer parte da sociedade. Então é sempre assim, é um processo, né? Como o Gustavo explicou como funcionam as entrevistas para entrar no banco, a gente acredita muito na defesa verbal, né? Então vamos explicar quem é o Gustavo, o que ele fez, o que ele pode fazer ainda pelo banco, né? Quais são as entregas dele, por que a gente acha que ele merece estar nesse pool da sociedade. Deve ser um momento muito especial fazer essa defesa e essa argumentação, correto? É a democracia do argumento. A gente sempre fala isso lá. E eu complemento a resposta da Lu aqui, é que pequenos gestos fazem muita diferença nas nossas vidas, não só profissionalmente, mas pessoalmente. E quando a gente tem a definição de quem vai virar sócio, de quem vai ser promovido, de quem vai ser excelente, a gente tem um processo de avaliação no qual a gente elege as pessoas que foram melhores ou que performaram muito bem, a gente dispara um e-mail para todo o banco, para todos os funcionários, com o nome das pessoas que viraram sócias, que foram promovidas, que foram excelentes. E isso é muito gratificante, né? Porque para quem o nome aparece nessa lista é ótimo, é muito bom. E para quem o nome não está na lista, a pessoa tem duas opções, né? Ou ela vai ficar muito triste e talvez ela queira fazer outra coisa, ou ela vai se sentir mais motivada porque no ano que vem o nome dela esteja nessa lista. Essa é uma excelente pergunta. A quebra da expectativa. Bom, quero me tornar acionista, quero me tornar sócio, acho que vou me tornar sócio, estou ali e bate na trave. Como é que vocês lidam com isso? Como é que eu deveria... Não sei se vocês entraram, foram acionistas de primeira vez. Eu acho que acontece com todo mundo. Eu diria que no banco acontece de virar na primeira tentativa, mas inúmeras vezes o nome vai e acaba ficando para o próximo ano. Então, eu acho que aí é o nosso outro ponto forte aí, que a gente sabe que para estar lá a gente tem que ser resiliente, né? Não só para lidar com situações de mercado, enfim, e saber navegar diversas situações, mas também navegar e lidar com as nossas próprias frustrações, né? Então, eu acho que é isso. Muitas vezes acontece, é natural, nós somos seres humanos, vamos ficar tristes ali um dia, 2 dias, uma semana, e depois a gente, né, vê o que a gente pode fazer de diferente, como é que a gente encara de novo aquele ano e tenta de novo.
Então, eu acho que isso acontece com a maioria dos sócios, eu diria, né? Sou prova real disso. Demorei três realocações para poder me tornar sócio do banco. Então, a frustração é um sentimento que a gente tem que saber conviver com ele no banco. É muito difícil. É um ambiente competitivo, é saudável essa competição, mas não deixa de ser competitivo. Então, é super importante que a gente saiba equilibrar esse sentimento de frustração. A gente sofre um pouco, mas depois, eu vou me dedicar, eu acho que no ano que vem eu vou conseguir, vai dar tudo certo. Então, você acaba se motivando com a sua própria frustração. Fantástico. E eu tenho certeza que se levanta cada vez melhor, né? Sai mais forte. Mais forte para entregar mais, para fazer mais. E que fantástico que essa mentalidade também existe no BTG, existe na V4 com toda certeza, né? Uma pergunta que eu tenho para fazer especial para vocês dois é: o que muda na mentalidade? Se muda alguma coisa de alguém que não era partner, não era sócio e se torna sócio do BTG? O que muda? Muda alguma coisa na rotina, na mentalidade de vocês? Como funciona? Acho que não, eu acho que, na verdade, eu acho que para você se tornar sócio, você já tinha que ter a mentalidade de sócio antes, né? Então, é óbvio, como o Gustavo falou, é um dia muito feliz, é um dia, né, de muita alegria, mas eu acho que o compromisso até aumenta, né? Você se sente ainda mais, não vou dizer cobrado, porque eu acho que é tudo muito natural, mas se sente, é uma cobrança de você mesmo, né? De você entregar e poder continuar crescendo. O trabalho não está terminado, todos os sócios são executivos do banco, trabalham, né? A gente não tem nenhum sócio investidor, todo mundo está lá com a mão na massa trabalhando. Então, eu diria que a mentalidade não muda, né? Você quer adicionar alguma coisa? É um sentimento de pertencimento, né? E como a Lu colocou, eu diria que as pessoas que estão em um nível um pouquinho antes de se tornarem sócias, elas já têm esse sentimento de dono, elas já sabem onde elas querem chegar. Então, quando a gente tem que tomar a decisão de quem vai virar sócio, é muito difícil, porque é muita gente boa para pouca vaga. O balcão de compra de ação, a fila dobra o quarteirão. O balcão de venda está vazio, não tem ninguém. Então, esse sentimento de, poxa, quero poder fazer parte, quero ser empreendedor, quero construir uma história, acima de tudo, é muito legal, é muito gratificante. Porque se você for pensar, Jonathan, lá a gente vai para o banco todos os dias, se dedica, trabalha 10, 12 horas por dia, tem uma disciplina muito grande, e a gente brinca inteiramente que, acima de tudo, a gente se diverte. E a parte financeira, que também é super importante, ela acaba se tornando muito mais uma consequência do seu trabalho do que a causa do seu trabalho. Fantástico. Em relação ao modelo de partnership do BTG e a comunicação com o mercado em vias de IPO e abertura de capital, como isso funciona, como isso é estruturado por vocês? Uma excelente pergunta, Jonathan. Essa foi uma preocupação muito grande que nós tivemos na época do nosso IPO, porque a gente sabia que o partnership era o nosso pilar, né, super importante para o nosso crescimento, por ter feito a gente ter chegado até ali e para onde a gente queria ir também, né? Então, agora a gente vai fazer 13 anos do nosso IPO e eu me lembro que na época a gente se dedicou muito a estudar como é que a gente fazia para manter o modelo mesmo depois do IPO, né? E a gente implementou na época o modelo que a gente acreditava que era o certo, que é basicamente igual até hoje, e a gente continua perpetuando o partnership. E eu diria que depois disso, né, em 13 anos, eu posso te garantir que tiveram muitos sócios que viraram sócios depois do IPO e que ficaram muito bem patrimonialmente também, né? Então, eu acho que tinha uma discussão na época de algumas pessoas falavam, poxa, perdi o momento. Agora o banco fez o IPO, eu vou virar sócio, mas não vai ser a mesma coisa, eu não vou ter o mesmo retorno financeiro, né? Vai ser diferente para mim. E não foi. A gente sabe que teve muita gente que se tornou sócio depois do IPO e que conseguiu os mesmos resultados que outros sócios, né? Que se tornaram sócios antes. Então, que legal. E eu diria que, inclusive, o partnership para o mercado
é um dos fatores que eu acho que garantem o nosso respeito por parte dos acionistas, dos nossos clientes. Então, acho que essa manutenção do partnership é também o que nos dá muito respeito diante dos nossos clientes e do mercado, sem dúvida. Até mesmo porque todos os integrantes do partnership trabalham, são executivos e executivas do banco. Isso gera um valor fenomenal, assim como na própria V4 Company, né? Os membros do nosso partnership têm relação direta com a V4 Company. Você quer adicionar alguma coisa, Gustavo? O reconhecimento que o mercado tem ao nosso modelo é enorme, né? Então, conceitualmente, o nosso partnership ele é muito parecido com o Pactual da década de 80, década de 90, começo dos anos 2000. Acho que a única grande diferença que temos hoje são as formalidades, né? Então, eram outros tempos naquela época. E o nosso sócio sênior, o nosso CEO, o Esteves, o Salute, eles sempre repetem que a próxima geração sempre vai ser a geração mais rica do banco, né? E isso vai muito em linha com o que a Lu acabou de dizer, né? Porque as pessoas acabam virando em outros momentos, né? Depois de um follow-on, depois de um IPO, depois de um private placement, e elas acham que perderam a janela ou a oportunidade de se tornarem sócias no melhor momento. Mas isso não é uma verdade, a gente enxerga isso empiricamente, que de fato as gerações futuras sempre serão as que mais vão acumular patrimônio. O melhor está por vir sempre. Pessoal, esse foi mais um episódio do The Partnership by V4 por Luciane Ribeiro e Gustavo Vaz. Toca o sininho. Muito obrigado pela presença de vocês, e esse episódio estará disponível no nosso canal The Partnership by V4. Luciane, Gustavo, Muito um prazer obrigada, receber vocês. Jonathan. Obrigada a todos. Jonathan, obrigado.